Se você já tentou tirar o seu mochilão, a sua viagem dos sonhos do papel, mas nunca conseguiu, segura aqui nesse vídeo que eu vou te dar 10 dicas de como você consegue planejar e executar esse seu sonho. Se você não conhece, me chamo Guilherme, seja bem-vindo ao canal. Eu trabalho com audiovisual e ao longo do tempo já tive a oportunidade de morar em outros países e conhecer muita coisa. E ao longo desse tempo viajando, eu juntei aqui várias dicas que eu aprendi na marra e trouxe aqui tudo mastigadinho para você conseguir aplicar e realizar esse seu sonho de fazer sua viagem dos sonhos ou esse mochilão, beleza? Então já pega seu papel e caneta e anota tudo, porque aqui tem conteúdo bom. A primeira dica é você conhecer o seu perfil de viajante. Você tem que saber qual é o estilo de viagem que você gosta, qual é o seu propósito, e a partir daí a gente vai conseguir tomar as decisões certas, seja de hospedagem, de transporte, enfim, saber onde a gente vai economizar ou não para poder realizar esse sonho. Então vamos lá. Perfil número 1 é o perfil raiz. É aquele cara que prioriza a economia em tudo. Basicamente, o perfil raiz, digamos que é aquele estereótipo de mochileiro que todo mundo já tem, né? A sociedade já tem na cabeça desde sempre. Então é aquele estereótipo do cara que tem aquele super mochilão com barraca de camping, cozinha portátil e tudo isso. As decisões dele basicamente são pautadas na economia porque eles visam viajar por mais tempo. Então o perfil raiz é aquele viajante que ele prioriza a economia porque ele quer aumentar o seu tempo de viagem, beleza? Então geralmente ele é o cara que vai acampar, ele é o cara que vai ter a sua própria cozinha portátil e vai acabar economizando nesses quesitos para poder se manter mais tempo em viagem, beleza? O perfil mochileiro de boa. Aqui é onde a maioria da galera se encontra, inclusive eu acho que eu tenho um pouco desse perfil. É aquele viajante, né, que escolhe um quesito em específico, um ou mais na verdade, para priorizar e economiza nos outros. Por exemplo, um perfil de pessoa que gosta de viajar para aproveitar a gastronomia, comer comidas locais, aproveitar um restaurante bacana. Então é aquele perfil que o cara vai, gasta muito mais em restaurantes, nesse tipo de experiência gastronômica e economiza em outro quesito. De repente esse cara economiza na questão das roupas, de repente economiza na questão da hospedagem também. Então enfim, o perfil de boa é o perfil ali um pouco mais híbrido, né? Não é tão raiz, mas também não é o próximo perfil que eu vou explicar agora. E esse próximo perfil é o perfil barão. Esse aqui é o cara que não tá contando muito dinheiro para viajar, mas mesmo assim ele ainda é mochileiro, beleza? Então ele é o cara que vai principalmente economizar no pré. Como assim no pré, Guilherme? Ele vai economizar na pré-viagem, então ele quer economizar na passagem de avião, ele quer economizar ali na hospedagem que vai fazer, mas quando ele tá viajando em si, ele não vai ficar muito preso ao seu ticket médio, né? No caso do perfil mochileiro raiz ou até o de boa às vezes, é bom você ter esse limite diário para você poder aprender e ir calculando quanto é que você tá na sua viagem, quanto é que você tá no seu orçamento. Já esse perfil barão, ele é um cara que não faz isso. Ele é muito mais associado à questão financeira mesmo do que à personalidade da pessoa, né? Muitas vezes o cara pode ter uma condição e ter uma personalidade mais de trilheiro, de trek, de natureza e escolher um perfil mochileiro raiz e tal. Mas geralmente o perfil barão ele é mais relacionado à questão financeira mesmo e ao seu estilo de viagem. O segundo ponto é para onde ir, para onde eu vou viajar. Por mais incrível que pareça, muita gente quer viajar, mas não sabe para onde ir. Então já trouxe aqui uma dica pensada especialmente para você que quer cair no mundão independentemente do destino, beleza? Então já veio trazendo aqui com vocês um bônus que é essa ferramenta chamada Skyscanner. Esse vídeo não é patrocinado não, tá? Ela é uma ferramenta muito interessante para você descobrir para onde você pode viajar, porque ela já dá uma grande opções de destinos que vai estar mais barato para você viajar saindo do local que você está no momento, beleza? Sobre passagens baratas eu vou explicar um pouquinho mais na frente do vídeo, mas acompanha aqui que eu vou explicar agora como você descobre um novo destino para ir, certo? Abrindo aqui o aplicativo, você vai vir na aba de passagens aéreas, certo? Você pode pesquisar ida e de volta, ou só ida. Geralmente eu pesquiso só ida porque você pode ir quicando de lugar em lugar, ou você pode ir por uma companhia e voltar em outra, que é uma boa dica para você economizar já. Eu vou colocar aqui partindo de São Paulo e na hora de colocar o lugar, eu vou colocar qualquer lugar, explorar destinos, beleza? E aí a gente vai abrir aqui uma aba de destinos que a gente consegue ter passagens baratas. Por exemplo, aqui dentro do Brasil, 177, Uruguai, R$500 uma passagem de ida, ó. Você pode ir aqui nesse momento, eu tô olhando uma viagem em janeiro agora, de 2023, beleza? Você consegue ir
para Costa Rica por R$ 2.500. Isso está caro, isso está barato, isso aí vai depender das suas pesquisas, de onde você está saindo. E a gente está precisando aqui uma data fechada, beleza? Então fica aqui também no vídeo que eu vou explicar mais na frente como é que você consegue economizar mais nisso. Mas é por essa aba aqui que você consegue descobrir novos destinos a partir do preço. E além, claro, do aplicativo, é massa você acompanhar outros canais e redes sociais de outras pessoas que são viajantes, mochileiros, que estão por aí pelo mundo, beleza? Seja no YouTube, no Instagram, às vezes até blogs a galera faz ainda hoje em dia, que trazem muitas dicas e trazem destinos novos, inesperados, que você nem imaginava e que pode surpreender você. Então é muito massa você ficar aberto para essas novas experiências e para poder conhecer um lugar novo, que foi o nosso caso com a viagem do Chile. A gente não estava necessariamente pesquisando para ir para o Chile e acabou que foi acontecendo a viagem e a gente não se arrepende nem um pouco. Então, se você quiser continuar aprendendo sobre esse tipo de conteúdo aqui, viajar, mochilar, produção de conteúdo audiovisual, beleza? Nas redes sociais, já se inscreve aqui no canal que você vai ficar por dentro de tudo. Mete um likezão que vai estar ajudando aí, incentivando o canal a crescer e produzir cada vez mais, beleza? E claro, se você acabou de descobrir um novo destino, qual seria o próximo passo? Investigar esse lugar. Descobrir tudo o que você precisa saber antes de fazer essa viagem. Como eu falei pra vocês, o Chile não estava nada planejado, a gente nem tinha ideias de que iria viajar para esse destino. E eu vou trazer aqui, listar para vocês alguns tópicos que são interessantes para você pesquisar, caso você esteja descobrindo um destino novo, e você tem que saber isso antes de viajar, para evitar perrengues e se frustrar depois, beleza? Então já começo dizendo que você tem que ser paciente, porque você vai ter que pesquisar, na época do ano que você vai ter que pesquisar vistos, transporte, alimentação, o câmbio do local, beleza? Porque às vezes você pode enganar, por exemplo, muita gente vai para Cancún achando que vai ser barato, porque o peso mexicano é mais barato que o real, mas a galera se esquece que Cancún é extremamente turístico e Cancún simplesmente funciona na base do dólar. Então é muito importante você fazer essa pesquisa para poder evitar esses perrengues durante a sua viagem. E o tópico 4 não poderia ser diferente, também está relacionado com o destino que você vai. Só que aqui eu trouxe para vocês pesquisarem e refletirem sobre o tipo de viagem que você quer fazer e sobre a época do ano. Como assim, Guilherme, a época do ano vai influenciar tudo? E como assim o tipo de viagem que eu quero fazer? Sempre tem aquele clássico exemplo do casal que juntou o dinheiro a vida inteira para passar a lua de mel nas Maldivas e aí decide fazer essa lua de mel lá naquela época de agosto, setembro, e acaba se frustrando porque é a época de tempestades nas Maldivas, ali na região do Caribe, e às vezes acaba até perdendo viagem. Então é muito importante você definir o tipo de viagem que você quer, se é frio, se é quente e qual a época do ano que você está indo, beleza? Porque isso vai influenciar diretamente na experiência que você vai ter. Finalmente chegamos no tópico 5, talvez o mais esperado aqui desse vídeo, que é como organizar financeiramente a sua viagem, beleza? Tá, para você conseguir tentar prever, entre aspas, os seus gastos dessa viagem, eu dividi aqui em duas categorias muito simples. São os gastos fixos e os gastos variáveis. Nos gastos fixos vai ser relacionado com aquilo que a gente já espera e que qualquer viagem vai ter. Então o transporte, seja ele de avião, ônibus ou qualquer outro meio que vai fazer você se deslocar de uma cidade ou de outro estado ou de outro país. Esse gasto fixo já é importante a gente contar. A gente também pode ter seguro viagem, seguro saúde, que a depender do lugar, ou se você já vai passar um bom tempo viajando aí pelo mundo, é importante você ter. A gente vai ter aqui também questão com mochilão, malas e os seus equipamentos que você vai levar. Então isso é imprescindível você já contar como um gasto fixo. E claro, suas roupas. Se você vai para fazer uma viagem de frio, é interessante você já levar a sua roupa de frio, ou se é interessante você alugar, a depender de como você vai se expor ao frio, entendeu? Então já é muito bom você ter em conta esses gastos fixos aí, que vão te ajudar a planejar melhor o seu financeiro na sua viagem. Mas é claro que esses gastos fixos não vão ser regulares, né? A não ser que você viaje e fique quicando de lugar em lugar, o que pode ser considerado um gasto variável, porque você pode não ter tudo planejado, os próximos destinos, os próximos lugares que você vai. Esses gastos fixos geralmente são relacionados ao que você vai ter aí no começo da sua viagem, beleza? Como por exemplo o mochilão. O mochilão é uma coisa que você vai comprar no começo ali da sua viagem, e se você escolher da maneira certa, você vai permanecer aí por muitos anos, talvez nem precise trocar de mochilão nunca na sua vida. Inclusive, se você quiser um vídeo falando só sobre mochilão,
como eu escolhi meu mochilão, o que levar em consideração, já comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo dedicado para isso. E nos gastos variáveis você vai ter alimentação, lazer, transporte diário e até a hospedagem. Isso aqui vai depender muito do perfil que a gente definiu lá no começo do vídeo. Então se você tem um perfil que já é mais barão, você provavelmente vai se hospedar num lugar melhor. Então se você tem um perfil mais raiz, talvez você já não gaste tanto com essa parte de hospedagem, certo? Por isso que é muito importante a gente já definir o perfil no começo de tudo, para poder saber aqui e ter uma ideia melhor de como é que vai ser esses gastos variáveis. Até porque ao longo da viagem você pode mudar de lugar, você pode gastar mais em um destino do que o outro. Então essa questão dos gastos variáveis é interessante você colocar umas metas, colocar uns limites do que você pode gastar e já ter planejado essa sua reserva financeira, esse seu dinheiro só para a viagem, beleza? E já seguindo o gancho aqui sobre hospedagem, vamos ao tópico 6, que são algumas pequenas dicas aí para você economizar na sua hospedagem. Quando a gente fala de hospedagem, galera, a depender do seu perfil, a gente pode ter diversas opções aí na manga para você escolher a cada viagem que você faz, a cada destino que você faz. A gente tá falando de Airbnb, Booking, hotel, hostel, couchsurfing, voluntariado, enfim, a gente tem diversas opções de hospedagem que a gente pode estar escolhendo a depender do nosso perfil, a depender da nossa viagem, como eu estou explicando aqui várias vezes, repetindo isso, o que vai influenciar diretamente no seu gasto, na sua economia. Eu acho que a hospedagem é um tema um pouco mais aprofundado que a gente pode de repente fazer um vídeo dedicado só para isso, onde eu posso explicar algumas ferramentas que eu uso, alguns aplicativos e como pesquisar cada tipo de hospedagem para você conseguir economizar ou de repente até gastar mais, a depender da sua viagem. E claro, não menos importante, a gente tem o transporte, que é uma parte importantíssima da gente poder gastar com consciência, beleza? Se a gente estiver falando de passagens aéreas, tem uma máxima que eu levo sempre, que é a seguinte: quanto mais flexibilidade você tem, menos você gasta. Como assim, Guilherme? Quanto mais flexibilidade, menos eu gasto. Simples assim. Se você tem disponibilidade de tempo, ou seja, se você pode fazer uma viagem que demora mais, se você tem flexibilidade de data, ou seja, você não tem muitas restrições de quando você pode ir, você consegue se resolver ali no seu trabalho ou no que você estiver fazendo para poder fazer a viagem. E se você tem flexibilidade de destino, ou seja, você não está aí ligando muito para onde você vai, você só quer cair no mundo, você está com todos os recursos para conseguir comprar uma passagem econômica e muito barata, sendo pesquisada de maneira eficiente, de maneira inteligente. Então, pode levar essa máxima. Passagens aéreas também é uma coisa que a gente pode falar muito sobre isso, sobre como pesquisar, pode falar sobre milhas também, como a influência das milhas vai ajudar na sua viagem. Então, para resumir esse tópico aqui, já que o vídeo já está ficando longo, quanto mais flexibilidade você tem, menos você gasta. Pense nisso. E é com isso que chegamos ao polêmico número 8, que é o dilema da bagagem. Por que polêmico, Guilherme? Porque simples, eu quero te convidar aqui a fazer uma reflexão sobre a sua bagagem. Será que você realmente precisa de tudo isso que você está levando? Quantas vezes a gente já não viajou e deixou de usar a roupa que tinha, deixou de precisar de equipamentos ou de coisas que levou, não utilizou maquiagem ou alguma outra coisa, enfim. A gente sabe que a gente já fez uma viagem que levou coisa demais e algumas delas você nem tocou, nem utilizou. Bom, os mochileiros se chamam mochileiros por uma simples razão. Eles carregam tudo o que precisa nas suas costas, na sua mochila. Por que isso? Porque isso vai te facilitar muito na sua logística, principalmente. Para você estar caminhando pelos lugares, se locomovendo, vai ser muito mais fácil se você tiver tudo o que você precisa nas suas costas. E de repente, às vezes na sua viagem, se você vai para um hostel ou algum lugar assim, você tem acesso a lavar suas roupas, então você não precisa levar tanta roupa assim e já pode priorizar outras coisas, como é o meu exemplo, que eu sempre acabo viajando com alguns equipamentos profissionais de trabalho, seja o meu computador, seja alguma câmera, alguma outra coisa do tipo, um drone, enfim, eu preciso priorizar o que é mais importante para mim, para poder fazer uma viagem onde tudo caiba nas costas. Então é muito importante que você tente praticar isso, que você tente exercer essa nova prática, esse novo conceito que é de você economizar na sua bagagem, tanto em dinheiro e tanto em coisas para você levar. Então chegamos nos últimos 2 tópicos, que é só o crème de la crème, ou seja, só a crema para você conseguir economizar na sua viagem. Tópico 9 é como você economizar durante a sua viagem, ou seja, você já está viajando e quer saber como adotar práticas que vão economizar na sua viagem. Então, vamos lá. Na alimentação, muito simples. Se você está em um hostel, você vai ter acesso a uma cozinha compartilhada, certo?
Então você pode ir, a maioria dos hostels vai ter essa cozinha, onde você pode comprar os ingredientes em um supermercado e fazer suas refeições, cozinhar lá no hostel mesmo. Então isso aí já te ajuda a economizar demais com a alimentação, beleza? O segundo deles é um meio de transporte. Claro que a depender do seu perfil isso pode mudar, mas é muito interessante você sempre estar por dentro dos acessos que você tem nesse seu destino, né? Na onde você está no momento. Então é sempre muito interessante você adotar uma prática como uma bicicleta, andar a pé, que você vai até perceber a cidade de outra forma, você vai ter outra perspectiva na cidade, acaba economizando e ainda acaba tendo uma percepção diferente do que viajando só dentro da janela de um carro ou dentro de um ônibus. Sobre hospedagem, já falei tanto no tópico anterior que agora eu acho que já tá mamão com açúcar para você conseguir economizar na sua hospedagem, né? Então vou repetir aqui algumas coisas que é muito interessante você sempre estar levando em consideração quando for fazer a sua viagem. A gente tem hotel, tem hostel, tem Airbnb, tem couchsurfing, tem voluntariado. Muita gente ignora o voluntariado, mas velho, você consegue trabalhar, consegue fazer uma ação social bacana, você consegue de repente trabalhar como filmmaker, que seria o meu caso, em troca de uma hospedagem, em troca de alimentação. Então é um tipo de viagem que sai muito barato e você consegue explorar, se manter viajando por mais tempo e economizar durante esse trajeto. E para fechar o vídeo, temos aqui alguns hacks de viagem, ou melhor, pulo do gato, para você se considerar, para você se tornar um mochileiro de verdade. O primeiro deles é a internet. Todo mundo quer viajar hoje com internet, todo mundo quer produzir conteúdo, postar aqueles stories bacana. Então não seria diferente a gente não falar de internet. Nem sempre o seu plano de celular que você já tem hoje vai ser a melhor opção para você utilizar a internet em outro país, por exemplo. Então sempre que você for viajar para outro país, procure saber antes quais são as melhores companhias telefônicas, quais são talvez os melhores planos ou chips pré-pagos, que é uma coisa que eu utilizo bastante quando viajo, para você ter acesso à internet de qualidade sem precisar gastar uma nota com isso. Outra coisa, é muito importante você sempre também pensar em como você vai estar levando o seu dinheiro para o destino que você está viajando. Se você estiver dentro do seu país, tranquilão, aqui no Brasil está todo mundo em casa, mas se você for para outro país, é muito importante você saber o tipo de câmbio que você vai utilizar, saber como você vai ter o seu dinheiro, né? Se vai ser cartão, se vai ser um cartão pré-pago, se vai ser crédito, né, que na maioria das vezes eu não recomendo. Se você vai ter dinheiro vivo, né, papel mesmo, que também esse daqui eu recomendo bastante. Você sempre tem um dinheiro em papel, porque nunca se sabe. É bom para emergência. Cuidado com os intermediários de passeios. Como assim cuidado com os intermediários de passeio, Guilherme? Simples demais. Quando você está em um local, um país, uma cidade muito turística, facilmente você vai ser abordado por alguém que vai te oferecer um passeio, uma experiência ou algo do tipo. E geralmente essa galera vai estar cobrando uma comissão ali em cima. Então é muito interessante você, antes de tudo, tentar descobrir a média de preços que são aplicadas para aquele tipo de passeio no lugar que você está, beleza? O próximo pulo do gato é você converse com nativos. Se você está em um hostel, você pode conversar geralmente com o staff daquele hostel, né? A galera que trabalha no hostel lá, para saber qual é a média de preço dos passeios, quais são os lugares mais legais de você comer ali na rua, perto do seu hostel, ou até descobrir alguns lugares bacanas. Então é muito importante você conversar com nativos, e é daí que vem a importância de você saber um outro idioma, que aí você consegue ter acesso a essas novas experiências, você acaba fazendo novas conexões, e com isso você acaba até economizando quando você vai, por exemplo, almoçar ou jantar em um lugar que um nativo vai, que nem sempre está relacionado a uma comida ruim, beleza? E pra fechar, galera, cuidado com fraudes, com golpes, com furtos. Não fique achando que esse tipo de coisa só acontece no Brasil. Fique sempre ligado com os golpes. É uma coisa até que eu recomendo a você dar uma pesquisada antes do lugar que você está viajando, para saber quais são os lugares que tem golpes, quais são os tipos de golpes que rolam naquele país, porque é sempre bom você estar ligado. Então é isso, se você curtiu todas essas dicas que eu passei aqui hoje, já manda para aquele seu amigo, amiga, que quer viajar, tá planejando aí a sua próxima viagem em um mochilão e precisa ver esse vídeo antes de viajar, beleza? Não deixa de se inscrever, manda aquele like, e se você curtiu esse formato de vídeo, já manda aqui esse feedback que vai me ajudar bastante. Até a próxima, galera. Valeu!